Você que quer ir para o Reino Unido, você que já vive no Reino Unido e precisa alugar um lugar, precisa lidar com o fato de você precisar de uma casa, né? Eu vou te mostrar como fazer isso direitinho nesse vídeo. Vou te mostrar um vocabulário legal, algumas frases importantes e como se comunicar nesse momento de aluguel. Então, vai lá para aquele teu lugar sossegado, aquele lugar que você escolheu para estudar, né? Não importa qual seja, tá? Já entra em modo de estudo, abre tua cabeça, relaxa, esvazia tua mente e deixa apenas esse conhecimento entrar. Pega teu material de estudo e bora pro vídeo. Primeira coisa importante, o processo de aluguel, o processo de chegar e alugar um local para você, é um processo, assim como aqui no Brasil, é um processo burocrático. Ele envolve uma série de etapas, desde você ver o imóvel, você escolher o imóvel, perguntar de detalhes, até fazer análise de algumas coisas, até chegar à assinatura do contrato. Eu não vou cobrir todas essas etapas porque cada local é diferente. Cada dono de apartamento, dono de casa é diferente. Cada imobiliária é diferente. Então, eu sugiro que no momento que você for fazer isso, você procure e peça explicação. Eu vou te dar alguns exemplos, a gente vai falar agora em seguida de vocabulário que já vai te ajudar nisso. Primeira coisa, é vocabulário assim, do imóvel, vamos dizer assim. Você pode ter um flat. O que é um flat? É um apartamento. Ah, mas posso chamar de apartment? Pode também. Eu já vi em anúncio das duas formas, tá? E até hoje eu não consegui encontrar diferença de um para o outro, tá? Algumas pessoas já tentaram deduzir, porque flat é de um jeito, apartment é de outro. Não exatamente, porque os anúncios que eu já vi, eles são iguais. Então pode chamar tanto de flat quanto de apartment, tá tudo certo, tá? O normal para o britânico é chamar de flat, ok? É o que você mais vai ouvir. Então, um flat é um apartamento que é geralmente num prédio, né? Então, já pressupõe-se aí vizinhos de parede, áreas comuns e etc. Legal? Você pode ter também uma house. Uma casa. E, obviamente, casa de uma outra forma, não é igual ao do apartamento. E você tem um modelo específico de apartamento. E de casa eu nunca vi, mas não quer dizer que não exista, tá? Que a gente chama de studio, que não tem nada a ver com o estúdio, de gravação, com estúdio fotográfico, não tem nada a ver com isso. O studio é o que a gente chama aqui no Brasil de kitnet. É aquele ambiente onde você tem um quarto/sala, uma cozinha, um banheiro. E acabou. Eu, particularmente, já morei em várias kitnets na minha vida. E é exatamente nessa configuração, tá? Então, um studio, aí vamos para um flat e temos uma casa. É uma house. E na house, a gente tem algumas palavras importantes. E na casa, eu vou te passar 3 palavrinhas. São 3 palavrinhas que são extremamente importantes quando você estiver vendo uma casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem 3 configurações de casa que você pode encontrar no Reino Unido. O primeiro deles, né, na verdade, é o detached. O que é o detached? É quando a casa ela está sozinha naquele terreno, certo? Você só tem aquela casa e você não tem casas grudadas nela, certo? Então só tem ela e o terreno. Você tem o semi-detached. Semi-detached é aquela casa que ela não está sozinha no terreno porque ela tem uma casa do lado. Vamos imaginar um corredor assim cheio de casas. A casa da ponta desse corredor, de uma das duas pontas, né? Ela é semi-detached. A da outra ponta também semi-detached. As casas do meio desse corredor, elas são terraced, que são casas que têm outras residências, uma de cada lado. Algumas até atrás, dependendo de como é a configuração da tua rua, tá? Então, vamos de novo. Detached é a casa que está sozinha no terreno, não tem... Você até tem vizinho, mas a parede não é grudada em você, não é grudada na sua casa. Semi-detached, quando a casa tem um vizinho de parede, um só em uma das paredes.
tá? E o terraced, quando você tem dos dois lados e às vezes atrás outras casas, certo? Legal. Agora vamos para questão de mobília, porque se você vai alugar um local, seja um flat, seja um studio, seja uma house, você pode escolher ou procurar por duas configurações. Furnished, que é o mobiliado. É muito mais comum no Reino Unido do que aqui no Brasil, você encontrar residências mobiliadas. O valor é um pouco mais alto, sim, porém, você tem donos de casa, pessoas que compram imóveis para alugar, que já deixam o imóvel montadinho com o mínimo necessário. Basicamente, cama, armário, armário de cozinha, a parte de itens brancos, né? De cozinha, né? Eletrodomésticos, etc. Sofá. Às vezes até você encontra televisão e tudo mais, né? Tem casas muito completas. Então essas são furnished. E você tem o oposto, que é o unfurnished, que é o quê? A casa não mobiliada, que é o mais comum que a gente encontra aqui no Brasil. A casa vem vazia e você entra já colocando os teus móveis, certo? Mas você tem casas que são meio mobiliadas, tem um móvel ou outro? Tem também, seria um semi-furnished, algo assim, né? Que você tem, sei lá, a casa vem com uma cama, vem com uma lavadora de roupa, vem com 2 sofás e acabou, né? Que aí o dono da casa não tem onde colocar, vamos colocar assim, e deixa lá no imóvel e você pode utilizar, certo? Falando em dono da casa, a gente tem aqui, como é que eu vou chamar o dono da casa? Porque você pode alugar de duas formas, ou com o dono diretamente, né? Existe uma linha processual para isso, ou com uma imobiliária. Eu já vou falar sobre esses termos em inglês. O dono da casa você vai chamar de landlord. Landlord. Esse é o dono da casa, tá? É a pessoa que aluga para você, certo? Você, em contrapartida, é o inquilino ou a inquilina. Então, o seu nome é tenant. Tenant. Tenant, o inquilino, a pessoa que aluga, a pessoa que paga o aluguel. Aí a imobiliária, aquela empresa, vamos supor que você não vai tratar direto com uma pessoa física, você vai lidar com uma pessoa jurídica. Você não vai ter um landlord? Vai ter, mas através da letting agency. Letting agency, que é a agência de imobiliária, na verdade, a imobiliária propriamente dita. E a partir de letting agency, a gente pode trazer um verbo para o nosso uso, que é o verbo to let. O verbo to let, entre outras coisas, quer dizer alugar. Alugar, ou seja, quando você vai alugar alguma coisa, você utiliza o verbo to let. Então, presta atenção, você que está me vendo, que mora no Reino Unido, ou você que vai para o Reino Unido em algum momento, dá uma olhada na rua. Olha, quando você estiver andando na rua, dá uma olhada geral, que às vezes você vê uma plaquinha escrito to let. To let ali significa para alugar. Significa que a casa está disponível, aquele imóvel, né? Não é exatamente uma casa, não necessariamente. Mas aquele imóvel está disponível para alugar. Uma vez que você viu a casa, falou com letting agency, falou com letting agent, com T no final, que é o representante da imobiliária, que é o corretor de imóveis, tudo. Vistoriou, tá tudo certo. Ele vai te dar, obviamente, as condições de aluguel, mas uma coisa comum que acontece no Reino Unido é você ter um deposit. Deposit, sim, exatamente isso, depósito. Você vai fazer um depósito, uma espécie de caução para garantir aquela casa para você. Pela minha experiência, pelo que eu já vi, eu já estudei, o depósito ele é de 5 semanas de aluguel. Pode ser diferente em outros lugares? Pode, mas a maioria que eu já vi são 5 semanas de aluguel. E, após isso, você assina um contract. Contract, obviamente, o contrato. E daí começa a valer o contrato dentro das cláusulas, dentro da vigência, dentro de tudo que for combinado ou com o landlord ou com a letting agent. Beleza, você tá lá no Reino Unido, ou procurando até mesmo daqui do Brasil, tá? Não sei como é que faria isso. O ideal seria ir para lá, até para poder vistoriar o imóvel, mas enfim. Ou você está no Reino Unido trocando de imóvel.
que você fala? O que você vai falar? Por exemplo, você pode dizer assim: I'm looking for a 2-bedroom flat in central London. I'm looking for a 2-bedroom flat in central London. Estou procurando por um apartamento de 2 quartos no centro de Londres. O que significa que você tem dinheiro, porque é uma região, aluguel lá em cima. O que você vai fazer com essa frase? Calma. O que você vai fazer? Você pode trocar flat por house, você pode trocar 2-bedroom por 3-bedroom, por 1-bedroom, por 4-bedroom, aí é com você. Central London, por qualquer outra cidade, tá bom? Pega a base, I'm looking for, parará, 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 em tal cidade. E vai. Coloca os teus exemplos do teu jeitinho, tá? Segunda frase, is the flat furnished or unfurnished? O apartamento é mobiliado ou não mobiliado? Uma pergunta importante a se fazer. Provavelmente, se você viu no anúncio, por exemplo, na internet, vem lá no anúncio, certo? Às vezes vem dizendo que o landlord é flexible. O que é flexible? Para ele, tanto faz, ele ou ela, tanto faz ser mobiliado ou não. O aluguel é o mesmo, tá? Então, se você está chegando, por exemplo, não tem nada, o mobiliado é legal. Se você já tem as suas coisas, ele pede para tirar os móveis que você entra com os seus. Mas essa é uma frase extremamente importante. Em seguida, what's the monthly rent? What's the monthly rent? Qual é o aluguel mensal? Porque você vai ver alguns aluguéis dados por semana, tá? Eles têm duas siglazinhas, que é o PCM, per calendar month, e o outro é o PCW, que é per calendar week. Por isso até que o depósito que eu falei é de 5 semanas, porque eles pegam esse valor semanal, multiplica por 5 e dá o valor do depósito, tá? Então, já checa isso, porque às vezes eles te dão o valor do aluguel por semana, aí você fala, poxa, mas eu queria saber por mês. How, né? What's the monthly rent? How much is it? Quanto é? Beleza? Aí beleza, você entrou em contato com a letting agent, falou lá com o letting agent, falou, olha, eu tô interessado nesse apartamento aqui. Ou você chegou perguntando, eu quero um apartamento de 2 quartos. E aí? I'm looking for a 2-bedroom apartment. Ele falou, eu tenho 2. Eles são no mesmo prédio. Tô criando uma situação hipotética aqui, tá bom? Eles são no mesmo prédio. Aí você já emenda com essa frase aqui, ó. Can I schedule a viewing? Can I schedule a viewing? Posso agendar uma visita? Ah, mas espera aí. Aí tem os fiscais do inglês já dizendo. Ele falou viewing, ele não falou visit. Eu sei. Falei viewing. Porque essa é uma visita para checar o imóvel. Não é uma visita de cortesia, não é visita para sentar na sala e tomar um chá. Não. O viewing é realmente para fazer uma checagem do imóvel, para ver se você se sente bem, se o imóvel está bem cuidado, se precisa fazer algum reparo, se você vai fazer alguma exigência antes de entrar, que às vezes você pode pedir para o landlord para reparar um negócio, você já paga o depósito e assegura o imóvel, mas pede para o landlord reparar uma coisa antes de você entrar. Os letting agents têm sistemas para isso, certo? Tá? Então, antes dos fiscais do inglês me criticarem por conta disso, eu já estou explicando a diferença. Visit é aquela coisa, você vai lá e visita a pessoa, faz uma visita de cortesia, aquela coisa social. A viewing é uma visita de checagem, você vai para checar alguma coisa, tá certo? Então, can I schedule a viewing? Posso agendar uma visita para checar o apartamento, checar o imóvel? Aí, beleza, pessoal, não, claro, com certeza. Você já emenda com essa pergunta aqui. What time is convenient for you? What time is convenient for you? Que horas é conveniente para você, tá? Existe uma técnica por trás disso, mas isso é um papo para um outro vídeo. Mas você passa para a pessoa perguntando qual é o melhor horário. Porque às vezes ela fala, olha, eu tenho visitante nesse apartamento às 2 e às 3. Você pode vir às 4? Então, 4 horas é ótimo. Aí beleza, você foi, visitou o apartamento, achou o apartamento maravilhoso e o agente lá, né, o agente da imobiliária, falou para você, olha só, ninguém fechou. As pessoas que vieram antes gostaram do apartamento, mas foram ver outros e falaram que provavelmente esse daqui não seria escolhido. E você adorou aquele apartamento.
Aí você pode emendar com uma pergunta assim: Is the flat available for immediate move-in? Is the flat available for immediate move-in? O apartamento está disponível para mudança imediata, né? Porque você está naquela urgência, você precisa mudar. Está disponível? Sim, não sei, talvez. Aí vamos ver a resposta, tá? Legal. Vamos negociar o contrato. Vamos negociar o contrato? Vamos lá. Aí falou sobre o depósito. Falando sobre o depósito, você vira assim: Ok, but is the deposit refundable? Is the deposit refundable? Ou seja, o depósito esqueci a palavra em português, gente, reembolsável. Gente, isso acontece de vez em quando, tá? O depósito é reembolsável, ou seja, ele volta para mim? Geralmente sim, ao final do contrato, caso você queira sair, tá? Geralmente sim, é o mesmo modelo do calção aqui no Brasil, tá? Geralmente sim. Aí, are utilities included in the rent? Essa acho que é uma das perguntas mais importantes que você vai poder fazer. Are the utilities included in the rent? As contas estão incluídas no aluguel? Alguns lugares te dão o valor do aluguel já incluso: conta de luz, conta de água, conta de gás, e às vezes quando tem um gás encanado, né, se não for tudo elétrico, conta de internet, às vezes já tem uma internet já inclusa no valor, a internet que já é paga pelo landlord, ele repassa o valor para o inquilino. Você tem algumas taxas, aí são outras coisas, são outras taxas que se pagam à parte, que se pagam um pouquinho à parte aí, essas não vão para o aluguel. Tá? Mas isso, conta de água, conta de luz, conta de internet, às vezes conta de gás, tudo, essas entram sim, elas podem entrar no aluguel. Aí é bom perguntar, porque aí você precisa fazer essas contas para saber se isso cabe no seu bolso, né? E por última pergunta, que eu acho que depois dessa que eu falei anterior é a mais importante, ou seja, a segunda pergunta mais importante: Can I have a copy of the contract to review? Can I have a copy of the contract to review? Posso ter uma cópia do contrato para revisar? Ou seja, posso revisar o contrato? Porque, né? Eu preciso ler, e acho que o melhor conselho que eu posso te dar, pode ser que eu estou falando com uma pessoa extremamente conhecedora dos seus direitos e que lê tudo, mas ao mesmo tempo tem pessoas que assinam coisas sem ler. Então é importante a gente falar sobre isso. Vai assinar qualquer coisa de aluguel, especialmente num país que não é o seu, leia tudo com calma. Pergunte tudo que você precisar. Tudo. Por mais idiota que seja a pergunta. Pode falar idiota no YouTube? Eu acho que pode. Por mais sem noção que a pergunta pareça, pergunte. Se for preciso, busque a ajuda de um tradutor. Não estou falando de aplicativo de tradução. Estou falando de uma pessoa preparada, tá? Se for o caso, leve a um advogado. De preferência, um advogado que tenha 2 idiomas, para que ele ou ela possa te orientar. Por que eu estou falando dessa forma? Porque você acha que o inglês vai passar a perna do brasileiro? Não sei. Aqui no Brasil a gente já sofre esse tipo de coisa tendo contrato na nossa língua. Então, é bom você levar uma cópia do seu contrato, você anotar todos os detalhes. Vou precisar... Vamos supor, tá? Vou criar outra situação hipotética aqui. Você amou o apartamento. Só que o apartamento ele tá com um problema com as tomadas. Algumas tomadas estão quebradas. Aí você fala, olha só, antes de eu mudar, o meu apartamento eu vou ficar com ele, tá? Eu quero revisar o contrato e eu quero que conste no contrato que eu pedi ao landlord para que essas tomadas aqui, ó, elas sejam mudadas, tá? Que elas tenham tomadas novas. Ou até mesmo o próprio agente lá vai olhar para você, vai falar, não, ó, o landlord já está ciente, ele vai fazer essas trocas aqui antes de você mudar para casa. Então, todos esses detalhes precisam constar, precisam ser falados, certo? Então, esse foi o vídeo. Se você quiser uma parte 2, onde a gente vai fazer um pouco de diálogo, vamos fazer um pouquinho de prática com relação a isso, tá? Deixa aqui no comentário. Olha só, quero a parte 2. Bota lá, quero praticar um pouco mais disso, eu quero mais exemplos, eu trago para você, tá bom?
Combinado? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, faz aquele pacotão. Deixa like, compartilha, né? Manda lá para teus amigos, chama a galera para cá para se inscrever no canal e se inscreve caso não seja inscrito. Não esquece que a gente tem um grupo fechado no WhatsApp, basta clicar ali no Seja Membro e é R$ 4,99 por mês. Tá bom? Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.